Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memearquia. E o vídeo de hoje ele tem como tema Grandes Projetos no Espírito Santo. É o tema do nosso vídeo de hoje. Não é um vídeo religioso, nós estamos falando do estado do Espírito Santo, que faz divisa com a Bahia, com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre esse estado brasileiro e sobre esses grandes projetos. Que grandes projetos são esses? Nós estamos falando sobre economia, ou seja, esses grandes projetos referem-se a grandes investimentos de capital estrangeiro, de capital nacional, que foram feitos no Espírito Santo, concentrados nas décadas de 1970 e 1980, voltados para a formação de uma indústria no Espírito Santo, uma indústria ou num parque industrial específico do Espírito Santo, voltado para a transformação. Indústrias do tipo siderúrgica, indústrias de celulose, foram esses empreendimentos instalados no Espírito Santo nas décadas de 70 e 80. Nesse momento, nessas duas décadas, é que a indústria se torna a base da economia do Estado do Espírito Santo. Esse se tornar base da economia do Espírito Santo tem alguns poréns que nós abordaremos durante o vídeo, mas as tentativas anteriores de industrialização do Espírito Santo, elas foram reduzidas, foram mais restritas em momentos anteriores do século XX. Então, nas décadas de 70 e 80, é que a indústria, repito, ela se torna a base da economia capixaba, com todos os poréns que nós abordaremos. Só para recordação, é importante falar que até meados do século XX, o Espírito Santo era uma economia agrária, não muito diferente da realidade brasileira. Se nós olharmos para o contexto nacional, é em meados do século XX que o Brasil como um todo também dá um passo mais firme, mais profundo para se tornar um país industrializado naquele momento. Então, até meados do século XX, o que marcava a atividade predominante do Espírito Santo era a agricultura, com o predomínio da produção cafeeira. Então, em outro vídeo, nós também abordamos que em meados do século XX, especificamente a década de 60, por conta de uma crise de superprodução do café, o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, cria um plano de erradicação dos cafezais considerados improdutivos ou pouco produtivos. E o Espírito Santo é muito afetado por essa política. Uma quantidade enorme de pés de café, mais de 1 bilhão de pés de café são retirados do Espírito Santo, são cortados do Espírito Santo, nessa política da erradicação dos cafezais. E isso tem uma consequência, obviamente, econômica para o Espírito Santo. Esses pés de café cortados reduzem a demanda de mão de obra no campo, no Espírito Santo, além do que aqueles agricultores que tiveram seus pés de café cortados foram indenizados. Então isso cria uma injeção de recursos muito grandes na economia do Espírito Santo, aumenta de maneira intensa a liquidez da economia do Espírito Santo, além do que libera grandes contingentes de mão de obra do campo que vão procurar trabalho na cidade. E essa injeção de capitais, de recursos e a liberação dessa mão de obra vão ser fundamentais para essa industrialização do Espírito Santo nas décadas de 70 e 80, que se somam a esses investimentos, esses grandes investimentos do capital estrangeiro e também do capital nacional. Essa é a diferença do incentivo à industrialização nas décadas de 1970 e 1980. A entrada de grandes capitais estrangeiros e também de capitais nacionais. Antes foram iniciativas regionais, principalmente, não unicamente, mas principalmente, na tentativa de se industrializar o Espírito Santo. Agora, nos anos 70 e 80, temos os investimentos nacionais e internacionais. Para a criação de um parque industrial no Espírito Santo, voltado para essa indústria de transformação siderúrgica, indústrias ligadas à mineração, à celulose e também a ampliação e modernização dos portos, principalmente na Grande Vitória, voltados para exportação, para envio para exportação ao mercado internacional.
partir desses portos. Então, podemos colocar 3 dimensões marcam esses grandes projetos industriais no Espírito Santo nas décadas de 70 e 80. A criação dessa indústria de transformação, siderúrgica, celulose, mineração, repetindo, a modernização dos portos, principalmente na Grande Vitória, consolidando o Espírito Santo como um corredor de exportação de produtos dos interiores brasileiros, e podemos acrescentar uma terceira dimensão, que foi uma expansão e modernização da agricultura. Então, isso também marcou esses grandes projetos nas décadas de 70 e 80. Então, nós já levantamos uma transformação ou transformações econômicas desses grandes projetos. Só que esses grandes projetos também modificaram, no segundo momento, as relações de trabalho. Então, até esse momento, década de 70 e 80, havia uma presença muito importante do campo na oferta de vagas de trabalho, de postos de trabalho. Agora nós temos uma mudança nessa relação. Será a indústria que irá absorver a maior parte ou fornecerá a maior parte dos postos de trabalho nesse momento? Também não. Haverá uma expansão considerável da indústria como ofertante de vagas e de postos de trabalho. Só que uma constante que nós temos na economia do Espírito Santo, e se vocês quiserem eu posso indicar a literatura, a bibliografia aqui nos comentários que trata disso, mas se nós olharmos para a economia do Espírito Santo nas décadas de 50, 60, 70, 80, 90 e 2000, uma constante é que o setor terciário, que é o setor de serviços, ele foi o setor que mais ofertou vagas de trabalho. Da década de 70 até em diante, nós temos um aumento, uma expansão do setor secundário, que é o setor da indústria, o setor de transformação, ofertando postos de trabalho. Mas o setor terciário, o setor de serviço, turismo, transporte, comércio, ainda será o setor que mais oferta postos de trabalho. Ele não foi desbancado pela indústria. Ou seja, ao mesmo tempo que a indústria ela cresce em sua importância econômica no Espírito Santo, enquanto aquela que injeta recursos na economia, que paga impostos, ela também, ainda assim, ela é desbancada pelo setor de serviços como aquele que mais oferta postos de trabalho. Por que isso? Por que apesar desses grandes projetos que estão instalados no Espírito Santo nas décadas de 70 e 80, o setor industrial não conseguiu desbancar o setor de serviço na oferta de postos de trabalho? Isso, a literatura que aborda esses grandes projetos aponta que o tipo de indústria instalado aqui, de siderurgia, a indústria ligada à mineração, a indústria de transformação, que é altamente especializada, ela não tem uma oferta tão grande de postos de trabalho quanto outros ramos da indústria. Então, esse é um ponto que fez com que o setor de serviço, apesar da indústria não ofertar a maioria dos postos de trabalho, ela cria demandas por outros serviços. Então, o setor de serviço ele é dinamizado por essa indústria, esse setor terciário, que é o setor de serviço. Só que uma característica da expansão desse setor de serviço no Espírito Santo nas décadas de 70 e 80 é que a mão de obra que foi absorvida por esse setor de serviço foi uma mão de obra informal, foi uma mão de obra precarizada, ou seja, descoberta das proteções trabalhistas que existiam à época desses grandes projetos. Então, são trabalhadores que ocupam tarefas que não lhes preenchem a totalidade de horas da semana, as 40 horas semanais, então tem que ofertar sua mão de obra em postos diferentes, são os chamados bicos. Então esse mercado do setor terciário de serviços que absorve essa mão de obra é um mercado informal, um mercado da informalidade. Então são as pessoas que vão trabalhar nesse setor terciário, em sua maioria, vão atuar como lavadeiras, ambulantes, engraxates, servente e pedreiro, carregadores.
são essas tarefas que eles vão ocupar, que eles garantem uma carga uma carga horária de trabalho picada, então eles têm que ficar se locomovendo em diferentes postos de trabalho, e eles estavam descobertos das proteções trabalhistas, como contribuição previdenciária, 13º, férias, um salário próximo daquilo que é necessário para a sobrevivência. Então, a expansão do setor terciário, que acontece pelos grandes projetos, ela foi uma expansão, em termos de mão de obra, uma expansão precarizada. São criados postos de trabalho, a maior parte deles na dimensão da informalidade. Então, essa foi uma característica também da alteração econômica trazida por esses grandes projetos. E, por fim, uma outra mudança trazida pelos grandes projetos foi a urbanização do Espírito Santo, ou seja, mais gente morando na dimensão urbana, na parte da cidade, do que no campo. Isso por dois elementos. A própria erradicação dos cafezais na década de 60, como nós já explicamos, expulsou uma quantidade enorme de pessoas do campo, porque os cafezais são cortados, são extintos vários postos de trabalho, e muitos agricultores também que recebem a indenização têm como opção ir para a cidade. Então é uma leva enorme de pessoas que irá para a cidade e que atuará nesses grandes projetos, tanto na construção desses grandes projetos, na expansão do porto, na instalação dos parques industriais, e posteriormente atuará nessas indústrias. Só que, como nós já explicamos, esse tipo de industrialização, de transformação altamente especializada, ela não oferta tantos postos de trabalho quanto outros ramos da indústria. Então, esse grande fluxo migratório do interior, do campo, para as cidades, ou para as cidades mais centrais do Espírito Santo, como principalmente da Grande Vitória, esses grandes projetos não foram suficientes para absorver todo esse fluxo de mão de obra. Então, essas pessoas vão trabalhar onde? Vão trabalhar no setor terciário, que é expandido por esses grandes projetos. Só que vão atuar, a sua maioria, em que tarefas? Repetindo, tarefas precarizadas, na informalidade, lavadeira, servente, pedreiro, engraxates, carregadores. São essas as tarefas, sem carteira de trabalho, sem um contrato formal de trabalho. Então, há esse fluxo de pessoas que sai do campo será absorvido, né, por essa dimensão informal do mercado de trabalho. E isso acarretou uma série de problemas, tanto o aumento rápido de pessoas nessas cidades centrais, principalmente da Grande Vitória, trouxe problemas como problemas de transporte urbano, problemas habitacionais, posteriormente problemas de violência por conta da boa parte dessas pessoas não ter sido contemplado por políticas públicas e pela distribuição desse crescimento econômico que acontece nessas décadas de 70 e 80. Ou, trocando miúdos, não acessou condições dignas de saúde, educação, segurança, cultura, lazer, moradia. Então, transporte digno, condições de trabalho dignas. Então, acontece uma expansão da violência, entre outros problemas urbanos, na Grande Vitória, a partir do final dos anos 80, como consequência desse inchaço populacional, né? Além do que, essas pessoas que estão indo para a Grande Vitória, né, que não são absorvidas por esse mercado, pelo mercado formal, e também não são absorvidos pela indústria, eles então estão aí espalhados pela região da Grande Vitória nessas condições de vida, né? Condições ruins de moradia e sem acesso a serviços básicos na cidade da Grande Vitória. Então, essa foi uma terceira consequência na urbana, ou espacial, demográfica, populacional, trazida pelos grandes projetos nas décadas de 70 e 80. Então, nós temos aí, enquanto na economia, relembrando, há uma modernização do campo, a indústria se torna a base da economia capixaba nas décadas de 70 e 80, por esses grandes investimentos nacionais e internacionais. Nós temos alterações no mundo do trabalho e no mundo da demografia que
tiveram consequências não tão boas assim, como a expansão do mercado informal, da economia informal, do trabalho informal e o inchaço populacional com os seus problemas que que lhe acompanham, como problemas de transporte, violência, criminalidade, ocupações irregulares que causam risco para aqueles que estão ali, são consequências desse inchaço populacional vindo dessa migração do campo, ligada à política da erradicação dos cafezais também, e o poder público ele não acompanhou essas pessoas que estão indo para a cidade, do campo para a cidade, no sentido de dar um amparo social, uma base social para que elas não caíssem na informalidade, na precariedade de vida. Então, é isso que aconteceu. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem o vídeo, divulgue para os seus amigos, dê sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos futuros. E lembre que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Nos acompanhe por lá, siga o nosso trabalho por lá também, tá bom? Obrigado, um abraço e fiquem bem.